episódio de Bugou Stray Dogs. E nesse episódio vemos nosso Sokuku investigando junto e um lembrete para nunca nos cruzarmos com o Dazai da máfia do Porto. O episódio começa onde terminou o anterior, onde Dazai e Chuya são encurralados por um soldado que fala: nossa, a máfia do Porto tá faltando gente ou esse Randon não é tão querido assim? São só dois moleques. O Randon era aquele que meio que restringiu o poder do Chuya lá na reunião. Aí o Chuya fala: aí, tio, vamos poupar tempo e nos ajudar um ao outro. Primeiro você atira e depois eu contra-ataco e te mando pra outra cidade com meu chute. Aí aproveita e faz os outros atacantes saírem voando também. E o Dazai: ah, que droga, só bastava enganar pra conseguir uma informaçãozinha. Você é membro da equipe tática SSG, né? Que são os Serviços de Segurança Geralt, que é uma empresa de segurança privada financiada por estrangeiros, mas depois teve subsídios cortados, agora sendo uma organização ilegal. E nisso a metralhadora toca na testa do Chuya e ela começa meio que a ficar mais pesada por conta da gravidade, fazendo que o cara seja afundado no chão. O soldado reconhece meio que o Chuya e vê que ele caiu nas mãos da máfia do Porto. E o Chuya dá um sultão nele e fala: você tá falando que não sabe, seu idiota? E o Dazai: ah, parabéns! E o Chuya: você só ficou olhando. Ah, eu tava ocupado pegando as informações do aparelhinho dele. E parece que vão vir reforços do cara que acabou de derrubar. E o Chuya: o quê? E o Dazai: eu te disse, você não pensa antes de agir. E nisso o trabalho só aumenta. E nisso chega mais agentes da SSG e secam Dazai e Chuya. E o Chuya: vocês estão a fim de beijar o chão, hein? E dos soldados: cuidado, é o baixinho manipulador de gravidade Chuya na cara. E o Chuya: o quê? E todo mundo atira usando meio que as suas balas. Todas as balas iam em direção do Chuya. Só que o Chuya para com a gravidade e fala: vocês me chamaram de baixinho? Eu só tenho 15 anos! E eu ainda vou continuar crescendo! E ele rebate todas as balas com o chutão, acertando meio que quase todos os soldados. Vou de baixinho, seu Zé Ruela! Eu só tenho 15 anos. Eu ainda vou continuar crescendo! O Chuya acaba com todos os soldados, o resto que sobrou na porrada e na gravidade. Enquanto isso, Dazai: minha bochecha tá sangrando. Vou lamber. Bom, todos os soldados estão mortos, menos o capitão. E o Chuya começa a interrogá-lo, dizendo qual é a razão desse ataque e o que isso tem a ver com Arar Barraque. Bom, vendo que o capitão não vai falar nada, meio que o Chuya só ignora. Mas aí o Dazai começa a falar: está sofrendo? Já é tarde de curar os ferimentos. Mesmo assim vai levar uns 5 minutos até você morrer. E esses 5 minutos são um sofrimento infernal. Não conseguiria suportar não. E nisso Dazai vê uma arma aí, a pega, e ele pergunta pro capitão: você quer que eu acabe com esse sofrimento atirando em você? Se for pedir, peça antes que você não consiga mais falar. O capitão fala que sim, e o Dazai se levanta e só diz: está bem. Ele atira no capitão, só que mesmo quando já está morto, o Dazai não consegue mais parar de atirar. E ele vai fazendo isso com um olhar de psicopata e um sorriso assustador. E ele só é parado pelo chutão do Chuya. Está bem. Isso é mais do que você merece. Essa cena é muito agoniante, pois a gente vê o Dazai, um personagem que a gente acompanhou nas 2 temporadas anteriores, e se afeiçoou muito com ele. E nesse começo de temporada, meio que faz você lembrar que esse não é o nosso Dazai da agência de detetives, que é pai de um filhote de tigre fofo e outro um emo revoltado sem sobrancelha. E não é o Dazai da Era das Crevas, que tinha o Odazako e o Chu e o Ango bebendo no Balupin. Esse é o Dazai muito antes disso. É um Dazai mais violento, mais sombrio e sem nenhum
de remorso em matar. E só quando ele faz amizade com o Odazaki e o Ango que ele foi amenizando isso. Até chegar no momento da morte do Odazako e meio que da saída do Dazai da máfia até ir na agência onde ele adotou o Atsushi. O Chuya fala pro Dazai que ele não deve atirar em cadáveres e o Dazai: tá, você tem razão. Provavelmente o que você está dizendo está correto. Esse é um modo normal de se pensar. Demonstrando que provavelmente Chuya seria a primeira voz da razão que falaria meio que na cabecinha do Dazai. Bom, a opening servindo mais como um especial para o arco dos 15 anos de Chuya, ou origens não contadas de Chuya e Sokoku, é o mesmo das openings da Era das Trevas. É só um copia e cola. Mas a música continua boa. E indo por Handou, meio que ele tava ainda continuando morrendo de frio mesmo com uma lareira. E agora com um buraco na sua mansão tá 3 vezes mais frio. Bom, Dazai e Chuya chegam e Dazai fala que é meio fácil do porquê que o Handou foi atacado. Se um apoiador do Mori morresse numa explosão negra, as pessoas vão enxergar com mais seriedade a fúria do antigo chefe. Um dos soldados da SSG, que o Chuya esmagou, possui inscrições para criar uma explosão negra falsa. Dazai vê que é possível fazer uma chama quase negra utilizando uma lâmpada de sódio. De qualquer maneira, isso não deixa de ser um truquezinho bem barato. E Chuya, sendo mais direto, as pessoas do SSG atacaram o Handou fingindo ser o Arahabaki para que a máfia do Porto fosse contra si mesma. Handou fala que o atual presidente da SSG é um cara com coração de gelo. E dizem que ele tem relações com uma organização norte-americana, a Guilda, que é a mesma guilda que o Atsushi passou sufocos para derrotá-la na temporada passada. Dazai pede ao Handou dar mais informações sobre o Arahabaki, que ele viu em Suribate, sendo a única informação que nos leva à ressurreição do antigo chefe da máfia. O Handou se lembra claramente, sendo o único sobrevivente daquele incidente, e todos seus subordinados foram transformados em cinzas, engolidos pela chama negra. Bom, meio que a máfia do Porto estava meio que no confronto contra os garotos da ovelha, foi quando de repente eles foram lançados por uma chama negra muito forte, sendo repentina, e tudo que ele pôde fazer é se proteger a si mesmo. E aquelas chamas negras era o próprio inferno. E o ser bestial estava bem no centro. E aquilo não era o antigo chefe. Sequer era humano. Sendo literalmente uma besta. Um demônio. Um demônio de chamas negras. Os olhos dele lançavam as chamas do purgatório. Naquele momento, o Handou ouviu a voz da besta, sendo uma voz vazia de emoções, que o deixou totalmente aterrorizado. Bom, depois disso, o Handou se desculpa, dizendo que eles queriam provar que o negócio do antigo chefe não era coisa do Arahabaki, sim, de outros paranormais fazendo truques bestas. E o Dazai: que isso, foi uma história bem interessante. Graças a você, eu resolvi tudo e concluí o mistério. E o Chuya: hã? Graças a você eu entendi tudo e consegui resolver o mistério. Depois, em uma área abandonada da borda da cidade, Chuya e Dazai se enfrentam violentamente, com Chuya dizendo: me diz quem está por trás disso! E o Dazai: nem vem, não. Chuya rapidamente se aproxima de Dazai e solta uma rasteira poderosa. Dazai firma os pés no chão e se lança no ar para escapar de Chuya. Aproveitando a descida, ele aponta para baixo e a clava que segurava. Chuya bloqueia com as 2 mãos, Dazai chega no chão. Imediatamente, Chuya lança uma tempestade de socos e o Chuya fala: você não sabe de nada! E o Dazai: para, claro que eu sei. Diferente de um certo moleque do primário. Dazai dá um passo atrás. Chuya martela com seus punhos e sem descanso. E o Chuya: vem pra cima. Você nunca vai vencer só ficando na defensiva. E o Dazai: pronto, que pena. E a clava emite um raio destrutivo. E meio que toda essa narração é, na verdade, meio que uma disputa de fliperama entre o Dazai e o Chuya. E, gente, eu não toquei com essa cena. E só por cenas como essa, a gente meio que faz nos esquecer que eles são literalmente possíveis mafiosos. Pronto, que pena.
organizar uma aposta que o vencedor vai dar uma ordem pro perdedor e o perdedor vai ter que fazer. Como um cachorro fiel. E o Dazai vai pensando, o que eu vou fazer com você? E o Chuya, eu tava com fé de vencer! E o Dazai, a força do seu poder é a sua grande ruína. Como você é forte, você nunca aprende a pensar e pensar taticamente, mesmo em jogos ou enigmas. Aí o Dazai propõe fazer uma competição de quem agarra o criminoso, que se o Chuya vencer, ele às vezes pode esquecer essa aposta, mas se o Dazai vencer, ele vai ser um cachorro obediente dele pro resto da vida. E o Dazai, desafio, eu aceito! E o Chuya vai falando que ele não tem esperteza ou habilidade tática, mas vai mostrar essas katanamangas para alguém insignificante que não o Dazai. E a gente tem essas faísquinhas do começo do Sokuku, já se aquecendo e se formando. O vencedor pode dar uma ordem ao perdedor e ele vai seguir a ordem como um cachorro fiel. Tava confiante de que ia vencer! Então vamos fazer uma competição para ver quem de nós agarra primeiro o criminoso. Se você vencer, nós podemos esquecer da aposta que fizemos agora há pouquinho. Mas se eu vencer, você vai ser o meu cachorrinho obediente pro resto da sua vida. Como quiser, desafio aceito! Dazai fala que meio que o Chuya sempre ataca com os punhos e com o chute. E se isso tem a ver com a katana manga dele. Mas Chuya fala que isso não é da conta do Dazai. E o Dazai já vê que o Chuya tá pegando leve de propósito. Dazai pergunta ao Chuya do porquê que ele tá procurando o Arahabaki. E o Chuya pergunta, aí, por que essa pressa pra morrer, hein? Querido Chuya, isso é respondido na segunda temporada na Era das Crevas. Assista minha playlist, vai. Nisso o Chuya começa a se esconder, ele até usa o seu capuzinho. E o Dazai, o que tá pegando? E o Chuya fica calado por um segundo. Dazai olha pra trás e vê dois garotos, um garoto e uma garota. E ao olhar para as pulseiras, meio que são membros da ovelha. O Chuya fala que isso não é uma perfeita hora para se encontrar com eles. Mesmo assim, o Dazai fica... Aê, querido Chuya Nakahara! Bora voltar pro trabalho que é a ordem do nosso chefe! Vamos trabalhar, vagabundo! O que tá pegando? Fica calado por um segundo. Aí, querido Chuya Nakahara! Vamos voltar pro trabalho, é a ordem do nosso chefe! Você tem problema? Bom, chegam os dois membros da ovelha, Buichiro e Yuan, e fala que os dois membros foram levados da máfia do porto, mas logo eles vão entrar na base deles e causar o estrago daqueles. Como eles sempre fazem. Chuya fala que ele já tá dando um jeito agora, então é pra eles não se preocuparem. E o Dazai, isso mesmo, dando jeito. O que sabe sobre o Arahabaki? E o Buichiro, quem é o doido? O Chuya pede pra eles responderem o que ele perguntou. E eles falam que pelos boatos anteriores da Chama Negra e do antigo chefe da Porto da Máfia, espalhou de maneira explosiva na semana passada. E o boato mais antigo e confirmado é de 8 anos atrás, vinda da explosão de Suribate que criou a cidade. Meio que o Arahabaki não causava meio que dano. Na verdade, ninguém sabia da existência dele. E o Dazai, é exatamente o que eu pensei. Bom, o Buichiro quer criar um plano para buscarem seus amigos, levados na avenida do outro lado do rio, e o Chuya fica chocado. E meio que raivoso, pois eles foram meio que roubar a bebida de novo, na máfia do puto e bem no meio do conflito, sendo praticamente a mesma coisa de serem levados. Buichiro fala que eles só estão mantendo a política defensiva dele. Além disso, é uma boa chance. E se colocarem as mãos nos carros da ovelha, vão levar uma surra maior. E o Dazai vai olhando isso e não vai gostando nada disso. Se alguém tem os meios onde os outros não dispõem, deve cumprir essa responsabilidade. E o Buichiro espera que o Chuya cumpra essa responsabilidade para ter uma habilidade especial. E o Dazai, vocês são pessoas interessantíssimas. Ele que tem o maior poder aqui, ele age feito uma ovelha, sendo espreitada por lobos. Tá parecendo que liderar uma grande organização é muito mais complicado que eu podia imaginar, Chuya-kun. E o Chuya, imbecil. E o Dazai, infelizmente vocês não vão levar porque ele tá no trabalho pra máfia do porto. Buichiro fica pistola porque o Dazai é membro da máfia do porto e aponta o canivete. E o Dazai, ai, que medo. Faço qualquer coisa, poupe minha vida. Eu vou pedir pro Mori soltar os reféns agora mesmo. E o Buichiro, tu tá louco? Quem te deixou usar o celular? E o Dazai vai falando com o Mori como se fosse algo bem tranquilo, enquanto o Buichiro é o ar e fica com medo. Nisso, depois da chamada, meio que o Buichiro recebe um contato, recebendo o chamado que todo mundo foi solto. Bom, o Dazai fala pro Chuya que eles vão embora, pois tem um trabalho a concluir. E o Uan fica,
o Chuya não vai fazer nenhum serviço pra máfia do Poto. E se agarra meio que no Chuya e a menina faz um sorriso meio safado. E se o Dazai... Na verdade, se o personagem do Dazai e o personagem do Chuya meio que estivessem no anime Aoi, com certeza o Dazai falaria tanto pro Butinho e tanto pro Wa assim: tirem as patas do meu maço, suas facianes! Bom, o Chuya fala que o Arahabaki é a prioridade e também ele fez uma aposta com o Dazai de quem encontraria ele primeiro. E o Dazai fala pros amigos do Chuya dizendo: por que não deixam ele usar à vontade? Deixar ele decidir o que ele vai fazer com seus poderes. Até mesmo uma criança pode ser capaz de entender toda essa situação. Portanto, assunto encerrado. Facianes. Bom, Butiro se questiona indignado ao Chuya se ele traiu a máfia do Poto, as ovelhas, insultou a máfia do Poto. Mas o Chuya fala que a máfia do Poto e nem as ovelhas tem nada a ver com isso. O problema é ele. E o Butiro fala: olha, você não tinha nem família e nem amigos desde que as ovelhas se assustaram. No porto, Dazai estava esperando por alguém. E meio que ele estava fazendo uma festinha pro Chuya. Pessoa, liberdade recém-descoberta. Ou seja, liberdade daquelas falcianes. Nisso ouvimos uma voz dizendo: Dazai, é verdade que descobriu que ele tá por trás do Arahabaki? É verdade ou é uma mentira pra atormentar Chuya? Dazai fala que foram as duas coisas. Ele disse isso para que o Chuya aceitasse a aposta. Mas também é verdade porque ele sabe que tá por trás disso. E quem ele tá falando é o Randall. E ele pergunta quem é. E o Dazai: eu estou falando com ele, Sr. Rando. Você se caracterizou como chefe anterior e espalhou boatos sobre a Arahabaki. Tem alguma coisa a dizer? O Rando pegou tudo que ele se baseia e meio que o Dazai fala que eles cometeram um pequenino erro. Foi o mar. Já que quando o Rando falou sobre o Arahabaki, que aquele mar que se via à distância se aquecia suavemente ao luar. Dazai fala que a explosão ocorreu no meio da cidade de Suribachi. E a cidade de Suribachi é uma vazia esférica, gravada numa grande explosão. E o Rando: faz sentido. Ou seja, não tem sentido algum se enxergar o mar. Se estiver preso numa depressão onde 2 ângulos de largura, mesmo ficando na ponta dos pés, não vai sentir o mar. Então ele pergunta: como o Rando viu o mar? E que ele disse que ele viu o Arahabaki, quase convincente. Mas por quê? Por que você viu o mar? Isso é um fato. É por isso que ele cometeu esse erro. Ele só poderia ter visto o mar antes da criação de Suribachi. Antes da explosão, há 8 anos, na reta final daquele conflito. E o Rando: eu ouvi que você fez uma aposta com o Chuya. Você ganhou? Já que chegou perto do homem que tá por trás de tudo. Mas aí a gente ouve um que é vindo do próprio Chuya. E o Chuya só fala: e com isso, eu ganhei a aposta com aquele maníaco suicida. Diz Chuya ao colocar o Randall para beijar o chão. E com isso eu ganhei a aposta que fiz com aquele maníaco suicida. E faz muito tempo que o Chuya percebeu que o Randall tava mentindo. E o Dazai: pra começar, fui eu que primeiro anunciei quem é o culpado. E também eu estava explicando o método por causa desse crime. E o Chuya: se tava no meio, quer dizer que não terminou. Então ele vai ser. Então o Dazai pergunta do porquê que o Chuya pensou que o Randall era o culpado. E o Chuya fala do porquê deduzir. Porque ele ouviu... porque qualquer pessoa ouviria o que ele disse. Todas as outras pessoas, testemunhas, tinham visto meio que o antigo chefe da máfia do Porto. Mas o Randall viu o próprio Arahabaki. E o Randall: então quer dizer que você me achou culpado porque deuses pra você não existem? Mas o Chuya fala que não, foi o contrário. Foi por causa que deuses existem. Eu sei disso. E o Randall fala: então tá me dizendo que o Arahabaki existe? E o Chuya: sim, você também viu, não viu? Há 8 anos, se você não tivesse visto, não teria sido capaz de fazer uma descrição tão convincente. Então o Randall pergunta pro Chuya se ele sabe onde está o Arahabaki. E o Dazai: se souber, diga pra ele. De qualquer forma, o Randall vai ser executado ao ponto porque ter colocado a máfia do Porto em perigo. E o Chuya: por que todo mundo quer se encontrar com essa coisa? Ele não tem o poder de trazer os mortos de volta à vida.
Ele nem tem personalidade ou consciência. Parece mais um tufão, um terremoto. Randall fala que não ter personalidade não é um problema. A grande destruição queimando a terra, manchando os céus, retubando o ar. Uma coisa insondável do outro lado. Todo esse poder é mais do que suficiente pra mim. Me diga agora, Chuya, onde está essa coisa? E o Chuya só caminha em direção ao Randall e fala: já que você quer tanto saber, eu vou te falar. Esse Arahabaki sou eu mesmo. E o Randall fala: eu já desconfiava disso. E o episódio termina com o Dazai: caraca, que plot twist. E falando da Angie, é uma música muito bonita. Só não consegui superar o Namae Obo, porque você sabe, né? Namae é especial. Bom, esse episódio desenvolve meio que a dinâmica da Zai e Chuya, apresentando essa investigação dos dois, e descobrimos mais sobre esse Arahabaki, que é meio que o próprio Chuya. E no próximo episódio veremos a conclusão meio que desse arco, que marcará o fim do Chuya das ovelhas para começar o início do Chuya da máfia do Porto. Esse foi o segundo episódio da terceira temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu, Mano Tobias, e fui.